Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 16. Renascimento. Hilanon estava em festa. Por todo lado se viam estandartes esvoaçando ao vento e grinaldas de oures da estação no lugar dos panos pretos que tinham assinalado o período de luto pelo falecido rei e por seu primo Lord Borrick. Chegará a hora de coroar um novo rei e o povo estava alegre. O povo de Hilanon pouco sabia sobre Leon, mas ele era bonito e generoso em distribuir sorrisos ao público. Para o povo, era como se o sol tivesse saído de trás das nuvens carregadas que tinha sido o reinado de Roderick. Entre o povo, poucos eram os que percebiam os muitos membros da guarda real que circulavam pela cidade, sempre alertas a sinais de agentes possíveis assassinos de Guy do Bastira. Eram ainda menos os que se davam conta dos homens de vestes simples que estavam sempre por perto quando algum grupo discutia sobre o novo rei, ouvindo o que era dito. Aruta avançou a galope, sem pressa, em direção ao palácio, deixando Pug, Meeshon e Kugan atrás. Amaldiçoou o destino que os tinha atrasado quase uma semana, privando o navio de ventos a menos de 3 dias de Krondor, seguindo-se a demorada viagem até Salador. Amanhã já estava na metade e os sacerdotes de Chá já exibiam a nova coroa do rei pelas ruas. Em menos de 3 horas apareceriam diante do trono para que Leon aceitasse a coroa. Aruta chegou ao palácio e logo ecoaram gritos dos guardas por todo o amplo pátio. O príncipe Aruta está chegando. O príncipe passou o cavalo a um pajem e subiu correndo a escadaria até o palácio. Ao chegar à entrada, Anita surgiu correndo até ele, com um sorriso radiante no rosto. "Oh!" exclamou. "É tão bom voltar a vê-lo." "Também é bom vê-la", disse ele, sorrindo também. "Tenho de me preparar para a cerimônia." "Onde está Leon?" "Escondeu-se no sepulcro real. Deixou recado para que você fosse imediatamente ao seu encontro." A voz demonstrou inquietação. "Há algo estranho aqui, mas ninguém parece saber o que. Somente Martim do Arco esteve com Leon desde o jantar de ontem à noite, e, quando eu vi Martim pela última vez, ele estava com uma expressão estranhíssima." Aruta riu. "Martim anda sempre com ares estranhos. Venha, vamos ver Leon." Ela se recusou a deixá-lo ignorar a advertência. "Não, vá sozinho. Foi o que Leon ordenou. Além disso, tenho de me preparar para a cerimônia." "Mas, Aruta, há algo muito suspeito no ar." Aruta pareceu ficar mais pensativo. Anita costumava perceber aquelas situações. "Muito bem. De qualquer forma, tenho de esperar que tragam os meus pertences do navio. Irei me encontrar com Leon e, quando todo esse mistério for desvendado, irei me juntar a você na cerimônia." "Faz bem. Onde está Carline?" "Correndo para resolver isso e aquilo. Eu a aviso de sua chegada." Beijou no rosto e foi embora a passo rápido. Aruta não visitava o jazigo de seus antepassados desde que era criança, na época em que fora Hilanon para a coroação de Roderick. Pediu a um pajem que o levasse até lá e o rapaz o conduziu através de um labirinto de corredores. Ao longo dos tempos, o palácio sofrerá diversas transformações. Novas alas foram acrescentadas, novas construções em cima das que tinham sido destruídas pelo fogo, por terremotos ou pela guerra. No entanto, no centro do enorme edifício ainda havia a antiga torre. A única indicação de que estavam entrando nos salões antigos foi o surgimento repentino de paredes de pedra escura, alisadas pela ação do tempo. 2 guardas vigiavam a porta, por cima da qual estava esculpido um brasão em baixo relevo dos reis Kondon, um leão com coroa que segurava uma espada nas garras. "Príncipe Aruta", disse o pajem, e os guardas abriram a porta. Aruta entrou na pequena antecâmara, onde se via uma escadaria que descia. Desceu os degraus passando por lá de tochas que ardiam intensamente, manchando as pedras das paredes de fuligem negra. Os degraus terminaram e Aruta se viu diante de uma grande entrada em arco. De ambos os lados erguiam-se as estátuas heroicas de antigos reis Kondon. À direita, de feições atenuadas pelo tempo,
estava a estátua de Danis, primeiro rei Condom de Hilano, que reinará há cerca de 750 anos atrás. À esquerda, erguia-se a estátua de Delon, o único rei chamado de o Grande, pois foi o primeiro levará o estandarte de Hilano até o continente com a conquista de Bastira, 250 anos após Danis. Aruta passou entre as efígies de seus antepassados e entrou na cripta. Avançou entre seus ancestrais, sepultados nas paredes em grandes catacumbas. Reis e rainhas, príncipes e princesas, ladrões e tratantes, santos eruditos ladeavam o caminho. Na extremidade mais distante da enorme câmara, encontrou Leon sentado junto ao catafalco que sustentava o caixão de pedra do pai. Uma imagem de Borrica havia sido esculpida na superfície do caixão, dando a ideia de que o falecido Duque de Cride estava adormecido. Aruta se aproximou devagar, pois Leon parecia absorto em pensamentos, mas este levantou a cabeça e disse: temia que não chegasse a tempo. Eu também. Apanhamos um tempo infeliz que não nos permitiu avançar rápido, mas estamos todos aqui. Agora, o que se passa? Anita me disse que você passou a noite toda aqui e falou da existência de um mistério. O que é? Pensei muito no assunto. Aruta. Todo o reino saberá daqui a poucas horas, mas queria que soubesse o que Zay ouvisse que tenho a dizer antes dos outros. Anita disse que Marty esteve aqui com você, hoje de manhã. O que está acontecendo? Leon? O herdeiro se afastou do túmulo do pai, apontando. Inscritas nas pedras, podiam-se ler as palavras. Aqui jaz Borric, terceiro duque de Cride, marido de Caterine, pai de Marty, Leon, o Aruta e Carline. Esse lábios de Aruta se moveram, mas não se ouviu qualquer palavra. Sacudiu a cabeça e perguntou: que loucura é esta? Leon se colocou entre Aruta e a imagem do pai. Não é loucura, Aruta. Nosso pai reconheceu Marty no leito de morte. Ele é nosso irmão. É o filho mais velho. O rosto de Aruta contorceu-se de raiva. Por que não me contou? Sua voz revelava a angústia. Com que direito ocultou isso de mim? Leon subiu o tom de voz. Todos os que sabiam juraram guardar segredo. Não podiam arriscar que soubessem antes que a paz fosse assinada. Havia muito a perder. Aruta empurrou o irmão para o lado, olhando incrédulo para a inscrição. Agora faz todo sentido, de uma forma perversa. A exclusão de Martim da escolha. O fato de nosso pai querer sempre saber do paradeiro dele. A liberdade de viajar como quisesse. O ressentimento ressoou nas palavras de Aruta. Mas por que agora? Porque nosso pai reconheceria Marty após tantos anos de negação. Leon tentou consolar Aruta. Reúne os elementos e consegui com Kugan e Tuli. Além dos dois, mais ninguém sabia, nem Fanon. Nosso pai ficou hospedado na casa de Brucal, durante o primeiro ano em que exerceu o cargo, depois do falecimento de nosso avô. Envolveu-se com uma criada bonita que gerou Marty. Passaram-se 5 anos até nosso pai saber de sua existência. Ele viera para a corte, conhecer a nossa mãe e os dois casaram. Quando teve conhecimento de Marty, ele já tinha sido abandonado pela mãe, que o deixará com os monges da abadia de Silba. Nosso pai optou por deixá-lo aos cuidados deles. Quando eu nasci, nosso pai começou a sentir remorsos por ter um filho que não conhecia. Quando completei 6 anos, Marty estava pronto para a escolha. Nosso pai tratou de trazê-lo para Cride. Contudo, não o reconheceu por medo de humilhar nossa mãe. Mas por que agora? Leon olhou para a imagem do pai. Quem sabe o que passa pela cabeça de um homem nos momentos que antecedem a morte? Talvez culpa, ou certo sentido de honra. Seja qual for o motivo, reconheceu Marty e Brucal foi sua testemunha. A raiva ainda estava presente na voz de Aruta. Agora, temos de lidar com toda essa loucura, independentemente das razões que levaram nosso pai a criá-la. Fitou Leon com um olhar severo. O que ele disse quando o trouxe aqui? Leon desviou o olhar, como se sofresse com o que estava relatando. Ficou em silêncio, até que o vi chorar. Porém, disse, fico feliz por ele ter lhe contado. Aruta, ele sabia. Leon agarrou o irmão pelo braço. Todos esses anos, nosso pai julgava que Marty ignorava seu direito de nascença, mas ele sabia. Nem uma única vez tentou usar esse conhecimento em seu proveito. A raiva de Aruta serenou. Disse mais alguma coisa. Somente, obrigado, Leon, e saiu. Aruta começou a andar de um lado para outro, até que se voltou para Leon. Marty é um bom homem, dos melhores que já conheci. Serei o primeiro a admiti-lo. Mas esse reconhecimento, meus deuses, você sabe que provocou? Tenho plena consciência de meus atos. Colocou na balança tudo o que conseguimos conquistar ao longo dos últimos 9 anos. Iremos agora enfrentar ambiciosos senhores orientais caso decidam se reunir em apoio a Marty. Acabamos uma guerra para começarmos outra ainda mais implacável. Não haverá contestação. Aruta parou de andar. Apertou os olhos. Como assim? Marty prometeu não reivindicar o seu direito? Não. Decidi não me opor a Marty, caso ele queira a coroa. Aruta ficou atônito por um momento, em choque enquanto estava Leon. Pela primeira vez, compreendi as terríveis dúvidas que o irmão expressara sobre se tornar rei. Você não quer ser rei, disse, em tom acusador. Leon riu amargamente. Ninguém em seu perfeito juízo desejaria. Foi você que disse, irmão. Não sei se eu estaria à altura dos fardos da realeza. Contudo, agora não depende de mim. Se Marty reclamar a coroa, reconhecerei seu direito. Seu direito? O sinete real passou para sua mão, diante da maioria dos lordes do reino. Você não é um Erland doente se submetendo diante do irmão em razão da saúde debilitada e de não existir uma sucessão evidente. Você foi nomeado herdeiro. Leon abaixou a cabeça. A proclamação da sucessão
Não tem validade, Aruta. Rodrik me nomeou herdeiro por ser o primogênito Condon, algo que não sou. Marti Aruta confrontou o irmão. Um belo aspecto legal, Leon, que poderá significar a destruição deste reino. Se Marti expressar sua pretensão perante o Congresso reunido, os sacerdotes de Shap irão partir a coroa e o assunto passará para o Congresso dos Lordes, para aí encontrarem uma solução. Mesmo com Guy na clandestinidade, existem dezenas de duques, vintenas de condes e uma hoste de barões que de bom grado cortariam a garganta dos vizinhos para convocar um congresso desses. As negociações desse gênero acabarão com metade dos estados do reino, mudando de mãos em troca de votos. Seria um autêntico circo. Se você aceitar a coroa, Bastira não poderá agir. Porém, se apoiar Marti, serão muitos os que se recusarão a segui-lo. Um impasse no Congresso é exatamente o que Guy deseja. Aposto tudo que tenho em como ele se encontra em algum lugar na cidade neste exato momento, maquinando para que ocorra essa reunião. Se os lordes orientais se recusarem a aceitar a decisão, Guy surgirá e serão muitos os que se reunirão sob o seu estandarte. Leon parecia desolado com as palavras do irmão. Não sei dizer o que ocorrerá. Aruta. O que sei é que não podia ter agido de outra forma. Aruta parecia prestes a bater em Leon. Você pode ter herdado o fardo do sentido de honra familiar de nosso pai, mas caberá a todos nós enfrentar o massacre. Pelo amor dos céus, Leon, o que acha que irá acontecer se um caçador até agora sem nome se sentar no trono com dons simplesmente porque o nosso pai andou metido com uma criada bonitinha há quase 40 anos? Irá estourar uma guerra civil. Leon mostrou-se inflexível. Se trocássemos de posição, você teria negado a Marti o seu direito à progenitura. A raiva de Aruta se dissipou. Olhou para o irmão com evidente assombro. Deuses! Você se sente culpado pelo fato de nosso pai ter renegado Marti a vida toda, não é verdade? Afastou-se de Leon, como se quisesse vê-lo em perspectiva. Se trocássemos de posição, sem dúvida eu negaria a Marti seu direito de progenitura. Após 37 anos, que diferença poderão fazer mais uns dias? Depois de me tornar rei de estar em meu trono, então nomearia duque, iria lhe dar um exército para comandar, faria dele conselheiro principal, o que quer que fosse preciso para aliviar a minha consciência, mas somente após ter o reino seguro. Não desejaria que Martin passasse por Borrick, o primeiro, e Guy fosse John, o pretendente, e faria o possível para que isso não acontecesse. Leon suspirou, desapontado. Então você e eu somos dois tipos de homem muito diferentes, Aruta. Disse-lhe no acampamento que daria um rei muito melhor do que eu. Talvez tenha razão, mas o que está feito está feito. Brucal sabe disso? Só nós três. Olhou diretamente para Aruta. Só os viu de nosso pai. Aruta enrubesceu, irritado com a observação. Não me entenda mal, Leon. Tenho grande afeto por Marti, mas estamos tratando de questões muito além da consideração pessoal. Ficou pensando por um instante. Quer dizer que está tudo nas mãos de Marti. Ainda bem que você não tornou o assunto público. O choque será grande caso Marti avance na coroação. Pelo menos poderemos nos preparar com antecedência. Aruta avançou para as escadas, parou e se virou para o irmão. O que disse serve para os dois lados, Leon. Talvez o fato de não conseguir negar Martin faça de você um rei melhor do que eu seria. Porém, por mais que o ame, não permitirei que o reino seja destruído por causa da sucessão. Leon parecia incapaz de continuar a discutir com o irmão. A fadiga, uma resignação penosa perante o que o destino reservava, transpareceu em suas palavras. O que vai fazer? O que tem de ser feito? Vou me certificar de que aqueles que nos são leais sejam avisados. Caso seja necessário combater, pelo menos teremos a vantagem da surpresa. Fez uma pausa. O meu afeto por Marti é grande. Leon, precisa saber disso. Quando era pequeno, eu acompanhei várias vezes em caçadas e ele se revelou crucial quando tivemos de levar Anita em segurança para longe dos cães de guarda de Guy, uma dívida que jamais conseguirei saldar. Em outro tempo e lugar, eu aceitaria como meu irmão de braços abertos. Contudo, caso haja derramamento de sangue, Leon, de bom grado matarei. Aruta saiu da cripta de seus antepassados. Leon ficou sozinho, sentindo a frieza de séculos penetrar em sua pele. Hugo olhou pela janela, entregue a reminiscências. Katala chegou ao seu lado e ele despertou dos devaneios. Você está linda, disse Pug. Ela usava um vestido comprido de tecido vermelho escuro brilhante, enfeitado com dourado no corpete e nas mangas. A mais elegante duquesa da corte não estará à altura de sua beleza. Katala sorriu ao ouvir o elogio. Obrigada, marido. Rodopiou, exibindo o vestido. Acho que seu duque Caldric é um verdadeiro mago. Como o pessoal dele conseguiu encontrar todas estas coisas e aprontá-las em apenas 2 horas, é verdadeira magia. Deu palmadinhas na saia comprida. É preciso prática para andar com esses vestidos compridos e pesados. Acho que prefiro as túnicas curtas de meu mundo. Afagou o tecido. Ainda assim, é um tecido maravilhoso. Neste seu mundo frio, vejo a necessidade. O tempo esfriara, agora que o verão estava acabando. Dentro de menos de 2 meses, a neve começaria a cair. Se acha que agora está frio, espere até chegar o inverno. Catá-la. William entrou correndo, vindo do quarto adjacente. Mamãe, papai, gritou com uma exuberância infantil. Trajava uma túnica e calças dignas de um pequeno nobre, de tecido e confecção excepcionais. Saltou para os braços estendidos do pai. Aonde vão? Perguntou, de olhos arregalados. Vamos ver Leon ser coroado rei, William, respondeu Pug. Na nossa ausência, preste atenção ao que a ama diz e não aborreça o Fantus.
O menino balançou a cabeça, mas o sorrisinho endiabrado deixou dúvidas quanto à sua credibilidade. A criada que vinha tomar conta de William entrou e lhe deu a mão, levando-o de volta ao quarto. Pug e Catala saíram dos aposentos que Caldric lhes atribuíra e se dirigiram à sala do trono. Quando viraram em um corredor, viram Laurie saindo de seu quarto, com o nervoso Casumi ao seu lado. Ao vê-los, Laurie se animou, dizendo: "Ah, aí estão. Esperava vê-los antes do início das cerimônias." Casumi fez uma mesura a Pug. Embora o mago estivesse vestido com uma elegante túnica e calças marrom avermelhadas, em vez do manto negro. Grande, cumprimentou. "Aqui, isso faz parte do passado. Casumi, por favor, me chame de Pug." "Vocês dois estão muito bem de roupa e uniforme novos", disse Catala. Laurie usava roupas coloridas de acordo com a moda mais recente, uma túnica amarela com um colete verde por cima e calças justas e pretas, enadas em botas altas. Casumi estava vestido com o uniforme de capitão cavaleiro da guarnição lamutiana, túnica e calças verde escura, seu tabardo com a cabeça de lobo pardo de Lamut. O menestrel sorriu. "Com toda a excitação dos últimos meses, até me esqueci de que tinha comigo uma pequena fortuna em pedras preciosas. Como não posso devolvê-las ao Lord Shinzavai e o Liu se recusa a recebê-las, parece que tenho direito a elas. Já não terei de me preocupar em encontrar uma viúva que tenha uma estalagem." "Casumi, como vão as coisas com seus homens?" perguntou Pug. "Nada mal, embora ainda exista algum desconforto entre eles e os soldados lamutianos. Passará. Com o tempo, encontramos a Irmandade uma semana depois de partirmos. São bons combatentes, mas os derrotamos. Na guarnição, todos os homens celebraram. Tsurani lamutianos. Foi um bom começo. A batalha fora mais do que Casumi contará. A notícia chegará a Hilanon. Os Irmãos das Trevas e seus aliados goblins tinham atacado Yabon, invadindo uma das guarnições fronteiriças, enfraquecida durante a guerra. Os Surani tinham feito um desvio da marcha para Zene, então se precipitaram para o norte e libertaram a guarnição. Lutaram como loucos para livrar os antigos inimigos da hoste mais numerosa de Goblin, se conseguiram rechaçá-los para as montanhas ao norte de Yabon. Laurie piscou o olho para Pug. "Uma vez que se tornaram heróis, nossos amigos Surani foram recebidos calorosamente quando chegaram aqui em Hilanon. Como estavam afastados do centro da guerra, os habitantes da cidade não sentiam muito medo nem ódio pelos antigos inimigos, recebendo de forma que seria impensável nas cidades livres, em Yabon ou ao longo da costa extrema. Creio que os homens de Casumi ficaram um pouco atordoados com tudo." "É claro que ficaram", concordou Casumi. "Uma recepção como a que tivemos teria sido impossível em nosso mundo, mas aqui, ainda assim", prosseguiu Laurie, "parecem estar se habituando depressa. Os homens desenvolveram um rápido apreço pelos vinhos e cervejas do reino, e parece que até conseguiram superar a aversão por mulheres altas." Casumi desviou o olhar com um sorriso constrangido. "O nosso arrojado capitão cavaleiro foi recebido há uma semana por uma das nossas famílias de mercadores mais abastadas, que procura desenvolver mais negócios com o Oeste", disse Laurie. "Desde então é visto regularmente na companhia da filha de certo mercador." Catala riu e Pug sorriu com o embaraço de Casumi. "Ele sempre foi um aluno que aprende depressa", disse Pug. Casumi abaixou a cabeça, as bochechas vermelhas, mas revelando um grande sorriso. "Ainda assim, é difícil conceber a enorme liberdade que dispõe às suas compatriotas. Agora percebo por que os dois eram tão obstinados. Devem ter aprendido com as suas mães." A atenção de Laurie foi desviada por alguém que se aproximava. Pug reparou na expressão de evidente admiração no rosto do trovador. O mago se virou, sendo agraciado pela visão de uma bela mulher que se aproximava com uma escolta de guardas. Arregalou os olhos ao reconhecer Carline. Era uma mulher encantadora, como a adolescência prometera. Ela se aproximou deles. Com um aceno, dispensou a guarda. Tinha um ar majestoso no elegante vestido verde, com uma tiara cravejada de pérolas sobre o cabelo preto. "Mestre mago", disse ela, "não cumprimenta uma velha amiga?" Pug fez uma mesura diante da princesa, sendo imitado por Casumi e Laurie. Catala fez uma ligeira mesura, tal como uma das criadas lhe ensinara. "Princesa, me lisonjeia ao se lembrar de um simples garoto da Toei", disse Pug. Carline sorriu, com um brilho nos olhos azuis. "Oh, Pug, você nunca foi nada simples." Olhou para além dele, vendo Catala. "É sua esposa?" Quando Pug cormou e as apresentou, a princesa deu um beijo no rosto de Catala, dizendo: "Minha querida, ouvi dizer que era bonita, mas as descrições de meu irmão não lhe fizeram justiça." "Vossa Alteza é muito amável", respondeu Catala. Casumi retomou o comportamento nervoso, mas Laurie não tirava os olhos da jovem mulher de verde. Catala teve de puxá-lo com força pelo braço para recuperar a atenção do menestrel. "Laurie, pode mostrar um pouco do palácio para mim e para Casumi, antes do início da cerimônia?" Laurie mostrou um sorriso de orelha a orelha, fez uma mesura e acompanhou Casumi e Catala pelo corredor. Pug e a princesa ficaram vendo-os desaparecer. "A sua mulher é muito perspicaz", disse Carline. Pug sorriu. "Não há dúvida de que é excepcional." Carline parecia realmente feliz por vê-lo. "Pelo que sei, também tem um filho. William. É endiabrado, mas é meu tesouro." Na expressão de Carline surgiu um vestígio de inveja. "Gostaria de conhecê-lo." Fez uma pausa, acrescentando em seguida: "Você tem muita sorte. Muita sorte, Alteza." Ela lhe deu o braço e começaram a andar sem pressa. "Tão formal, Pug? Ou devo chamá-lo de Milamber, como ouvi dizer que era conhecido?" Pug viu que ela sorria e sorriu também.
Às vezes, não sei, embora que Pooh pareça mais adequado. Fez uma careta. Parece que ouviu muito a meu respeito. Ela simulou um beicinho. Você sempre foi meu mago preferido. Gargalharam juntos. Depois, baixando a voz, Pooh disse, lamento muito a morte de seu pai, Carline. Ela ficou um pouco triste. Leon me contou que você estava presente no último momento. Fico feliz por ele ter visto, antes de morrer, que regressou são e salvo. Sabia que ele o tinha em grande estima. Pooh sentiu-se enrubescer de emoção. Deu-me um nome de família. Não deve haver melhor forma de demonstrá-lo. Você sabia disso? Carline animou-se. Sabia. Leon também me contou. Agora somos praticamente primos, observou, rindo. Caminhando, ela falou em voz baixa. Você foi meu primeiro amor, Pooh, mas, acima de tudo, foi sempre meu amigo. Estou muito feliz por ver que meu amigo voltou para casa. Ele parou, dando-lhe um beijo delicado no rosto. E seu amigo está muito feliz por estar em casa. Enrubescendo um pouco, ela o levou até um pequeno jardim e um terraço. Avançaram para o sol resplandecente e sentaram-se em um banco de pedra. Carline suspirou demoradamente. Quem me dera que meu pai e Roland pudessem estar presentes. Também fiquei arrasado ao saber da morte de Roland, afirmou Pooh. Ela sacudiu a cabeça. Aquele brincalhão viveu mais em seus poucos anos do que grande parte dos homens em toda uma vida. Escondia-se muito atrás daqueles modos libertinos, mas, sabe, acho que deve ter sido um dos homens mais sensatos que conheci até hoje. Agarrava cada minuto e espremia dele toda a vida que conseguia. Pooh olhou e viu que tinha os olhos brilhando com as recordações. Se ainda estivesse vivo, eu teria me casado com ele. Discono que discutiríamos todos os dias. Pooh, como ele conseguia me irritar. Mas também me fazia rir. Ensinou-me tanto sobre a vida. Guardarei para sempre a sua memória com o maior carinho. Fico feliz por ver que aceitou suas perdas. Carline, tantos anos como escravo e depois como mago, em outro mundo me mudaram bastante. Ao que parece, você também mudou bastante. Ela inclinou a cabeça para contemplá-lo. Não creio que você tenha mudado tanto assim, Pooh. Aí dentro, ainda existe uma parte daquele garoto, daquele que ficava sempre tão perturbado com a atenção que eu lhe dava. Pooh riu. Acho que tem razão. De certa forma, você também não mudou muito. Pelo menos parece que ainda mantém o jeito para perturbar os homens. Se é que posso deduzir isso pela reação do meu amigo Laurie. Ela sorriu, mostrando um rosto radiante, e Pooh sentiu um aperto leve, um eco daquilo que sentirá quando era criança. Contudo, agora não sentia mais desconforto, pois sabia que amara Carline para sempre, embora não da forma que imaginara na adolescência. Mais do que uma paixão tumultuosa ou do que a ligação profunda que tinha com Catala, sabia que seus sentimentos eram de afeto e amizade. Carline retomou o último comentário de Pooh. Aquele belo louro que estava com você ainda há pouco. Quem era? Pooh sorriu com ar cúmplice. Seu súdito mais leal, ao que parece. É Laurie, um trovador de Tapes Wessel e um malandro de perspicácia e charme ilimitados. Possui bom coração e espírito corajoso, e é um verdadeiro amigo. Um dia, irei lhe contar como salvou a minha vida, arriscando a sua. Carline voltou a inclinar a cabeça. Parece-me um indivíduo intrigante. Pooh percebeu que, embora mais velha e mais contida, pois conhecera a tristeza, em grande parte ela não tinha mudado. Certa vez, brincando, prometi que a apresentaria a ele. Agora, estou certo de que ele ficaria encantado em conhecê-la, Alteza. Então temos de providenciar isso. Levantou-se. Tenho de ir me preparar para a coroação. Logo os sinos tocarão e os sacerdotes irão chegar. Voltaremos a conversar outra hora. Pooh. Ele também se levantou. Será um prazer. Carline. Ofereceu-lhe o braço. Uma voz vinda de trás disse, escudeiro Pooh, posso falar com você? Viraram-se e viram Martim do Arco afastado, no fundo do jardim. Fez uma mesura a princesa. Mestre Martim do Arco, exclamou Carline. Aí está você. Desde ontem que não o via. Martim esboçou um sorriso. Precisei cá sozinho. Encride. Quando sinto essa necessidade, volto a Oresta. Aqui, indicou o grande jardim no terraço. Foi melhor que conseguia arranjar. Carline olhou perplexa, mas não deu maior importância ao comentário. Bem, espero que consiga assistir à coroação. Agora, se me dão licença, tenho de ir. Recebeu as despedidas corteses de ambos e foi embora. Fico feliz por voltar a vê-lo, Pooh, disse Martim, olhando para o mago. E eu a você, Martim. De todos os meus antigos amigos aqui presentes, é o último que reencontro. Tirando que ainda estão em Cride, você completou o meu regresso. Pooh percebeu que Martim estava preocupado. Há algum problema? Martim olhou para além do jardim, para a cidade e o mar distante. Leon me contou. Pooh, disse-me que você também sabe. Pooh entendeu de imediato. Eu estava presente quando seu pai morreu. Martim, disse em voz calma. Em silêncio, Martim começou a caminhar. Ao chegar ao muro baixo de pedra que rodeava o jardim, agarrou com força. O meu pai, disse, com amargura. Quantos anos esperei para ouvi-lo dizer. Martim, sou seu pai. Engoliu em seco. Nunca quis saber de herança e coisas assim. Contentava-me em ser o mestre de caça de Cride. Se ao menos ele mesmo me tivesse dito isso. Pooh refletiu antes de falar. Martim, muitos homens se arrependem dos atos que cometeram. São poucos os que têm oportunidade de reparar o mal feito.
Se uma Esha Tsurânio tivesse levado em um segundo ou se tivessem ocorrido centenas de outras situações, talvez não houvesse tido oportunidade de fazer o pouco que conseguiu. Eu sei, mas ainda é um consolo muito pequeno. Leon lhe contou suas últimas palavras. Ele disse, Marty é seu irmão. Tratei-o injustamente, Leon. É bom homem e o amo muito. Os nós dos dedos de Marty ficaram brancos enquanto apertava o muro de pedra. Não amava, respondeu serenamente. Lord Borrick não era um homem simples, Marty, e eu não passava de um garoto quando o conheci. Mas, o que quer que se diga sobre ele, não se pode dizer que era mal intencionado. Não pretendo entender por que agiu como agiu, mas não há dúvida de que o amava. Foi tudo uma grande tolice. Eu sabia que ele era meu pai, e ele nunca soube que minha mãe tinha me contado. Quão diferentes teriam sido nossas vidas se eu tivesse falado. Só os deuses sabem. Estendeu a mão e tocou no braço de Marty. O que interessa agora é o que fará. O fato de Leon ter lhe contado significa que irá tornar público seu direito de progenitura. Se já tiver contado a outros, a corte deve estar em rebuliço. É o primogênito e tem direito a reclamar a coroa. Já sabe o que irá fazer? Olhando Pooh com atenção, Martin disse, fala de tudo isso com muita tranquilidade. A minha pretensão ao trono não incomoda nada. Pooh sacudiu a cabeça. Você não tem como saber, mas eu fui considerado um dos homens mais poderosos de Tsuranoani. Em determinadas circunstâncias, a minha palavra importava mais do que a ordem de qualquer rei. Acho que sei aonde o poder pode levar e que tipo de homens o procura. Duvido que você tenha uma ambição pessoal tão desmedida, a menos que tenha mudado muito desde quando vivia em Cride. Se aceitar a coroa, será pelo que acredita serem bons motivos. Poderá ser simplesmente para impedir uma guerra civil, pois, se escolher o manto de rei, Leon será o primeiro a lhe jurar delidade. Seja qual for a razão, agirá com sensatez. Caso opte por aceitar a cor roxa, certamente dará o melhor de si para ser um bom soberano. Marty pareceu impressionado. Você mudou muito, escudeiro Pooh, mais do que eu esperava. Agradeço parecer amável com relação à minha pessoa, mas acho que deve ser o único homem no reino a acreditar nisso. Seja qual for a verdade, ele ou de seu pai jamais traria desonra a esta casa. De novo as palavras de Martin transpareceram certa amargura. Haverá aqueles que acharão que meu nascimento já foi uma grande desonra. Olhou para a cidade abaixo, virando-se depois para Tarpug. Quem dera a escolha fosse fácil, mas Leon se encarregou de complicá-la. Se eu aceitar a coroa, serão muitos os que mostrarão relutância. Se renunciar a favor de Leon, a quem possa me usar como desculpa, recusando jurar delidade a Leon. Oh, deuses! Se a questão fosse entre mim e Aruta, Pooh, não hesitaria um só segundo em lhe dar lugar. Mas Leon? Há 7 anos que não o vejo e esses anos mudaram. Parece um homem assaltado por dúvidas. É óbvio que é um comandante de campo muito competente, mas rei? Enfrento a perspectiva temível de que eu poderia ser um rei mais capaz. Como eu disse antes, caso reclame a coroa, você fará pelas razões que considerar corretas, razões relacionadas com o dever, disse Pooh com serenidade. A mão direita de Martin se fechou em punho, que ergueu diante do rosto. Onde termina o dever e começa a ambição pessoal? Onde termina a justiça e começa a vingança? Há uma parte de mim, uma parte revoltada, que diz, tire todo proveito deste momento, Marty. Por que não rei Marty? Depois, outra parte de mim pergunta se meu pai colocou este fardo em meus ombros sabendo que um dia eu viria a ser rei. Oh, Pooh, qual é o meu dever? Isso é algo que cada um de nós tem de decidir sozinho. Não posso aconselhá-lo sobre isso. Marty inclinou-se no parapeito, com as mãos cobrindo o rosto. Talvez seja melhor eu ficar sozinho, se não se importa. Pooh foi embora, ciente de que um homem inquieto ponderava sobre seu destino, e o destino do reino. Hugh encontrou Catala com Laurie e William, conversando com o Duque Brucal e o Conde Vandros. Ao se aproximar, ouviu o Duque dizer, pois parece que, por M, vamos ter um casamento, agora que este diz agitado, indicou Vandros, pediu a mão de minha lhã. Talvez eu venha ter netos antes de morrer. Não. Veja o que acontece quando esperamos muito para casar. Os nossos ainda não se casaram e já somos velhos. Inclinou a cabeça quando viu Pooh. Ah, mago, aí está você. Catala sorriu quando viu o marido. Teve um reencontro agradável com a princesa, muito agradável. Batendo com o indicador no peito dele, Catala disse, quando estivermos sozinhos, vai repetir todas as palavras. Os outros riram com o embaraço de Pooh, embora ele entendesse que ela estava apenas brincando. Ah, mago, sua esposa é tão encantadora que me faz desejar ter outra vez 60 anos, disse Brucal. Piscou o olho para Pooh. Então eu a roubaria de você e ao diabo com o escândalo. Pegou o braço do mago e dirigiu-se a Catala. Com sua licença, senhora, mas em vez disso tenho de roubar 1 minuto do tempo de seu marido. Afastou um surpreso Pooh do grupo. Quando já não podiam ser ouvidos, disse, tem notícias de grande gravidade. Eu sei. Leon é um tolo nobre. Desviou o olhar por um instante, ficando com o olhar ausente ao se lembrar. No entanto, é filho de seu pai e também neto de seu avô. E, tal como esses dois que o antecederam, possui um sentido muito profundo de honra. Os olhos idosos voltaram a se focar. Porém, quem me dera que seu sentido de dever fosse igual. Baixando ainda mais a voz, disse, mantenha sua esposa perto de você. Os guardas no salão vestem o roxo e morrerão para defender o rei, seja ele quem for. Porém, a situação pode se complicar.
Muitos dos homens do leste são de natureza impulsiva, habituados demais a que sejam logo satisfeitas suas mais insignificantes exigências. Pode acontecer de alguns deles abrirem as bocas e terem de mastigar aço. Meus homens e o de Vandos estão espalhados por todo o palácio, enquanto Surani e de Kazumi ficaram lá fora, a pedido de Leon. Os lordes do leste não gostaram, mas Leon é o herdeiro e eles não podem recusar. Juntamente com os que ficarão de nosso lado, podemos tomar o palácio e mantê-lo. Com Gai do Bashira escondido e Richard de Salador morto, os lordes orientais perderam a liderança. No entanto, restam muitos deles na ilha, com muitas guardas de honra na cidade e ao redor, e poderiam tornar esta cidade um campo de batalha se fugissem no palácio antes de ser nomeado um rei. Não sairemos daqui. Nenhum oriental traidor poderá sair daqui para conspirar com Gai, o negro. Irão todos se ajoelhar diante do irmão que recebera a coroa. Pug se admirou ao ouvir Brucal. Quer dizer que apoiará Marti? A voz do velho Brucal tornou-se severa, embora mantivesse baixa. Ninguém irá mergulhar o meu reino em uma guerra civil, mago. Pelo menos enquanto eu respirar. Conversei com Aruta. Nenhum de nós aprecia as opções, mas sabemos que ações tomar. Se Marti for coroado rei, todos terão de se ajoelhar diante dele. Se for Leon o rei, Martim terá de jurar delidade ou não sairá vivo daqui. Se partirem a coroa, tomaremos este palácio e nenhum lorde sairá daqui até que o Congresso nomeie um dos irmãos como rei. Nem que fiquemos um ano trancados naquele maldito salão. Já apanhamos vários agentes de Gai na cidade. Ele está aqui, em Hilanon, não tenho dúvida. Se uma meia dúzia de nobres conseguir escapar do palácio antes que o Congresso se reúna, estourará a guerra civil. Bateu com o punho na mão aberta. Malditas tradições. Enquanto conversamos, os sacerdotes avançam para o palácio e a cada passo estão mais próximos do momento da escolha. Se Leon tivesse agido antes, teria nos dado mais tempo, ou podia não ter sequer agido. Ou se tivéssemos conseguido prender Gai. Se conseguíssemos falar com Marti, mas ele desapareceu. Eu falei com Marti. Brucal apertou os olhos. Qual é seu estado de espírito? Que planos tem? É um homem perturbado, como pode imaginar. Ver-se com esse fardo nos ombros com tão pouco tempo para se habituar à ideia. Sempre soube quem era seu pai e estava conformado em levar esse segredo para o túmulo, aposto, mas se viu agora tirado de súbito no centro da questão. Não sei o que ele irá fazer. Nem ele saberá, até o momento em que os sacerdotes puserem a coroa diante dele. Brucal afagou o queixo. O fato de saber e não ter usado esse conhecimento em seu proveito atesta seu caráter. No entanto, o tempo continua a ser pouco. Indicou o grupo junto à porta principal que dava para o salão. É melhor regressar para junto de sua esposa. Fique atento, mago, pois poderemos precisar de suas artes antes de este dia chegar ao fim. Regressaram para junto dos outros e Brucal levou Vandos e Kazumi para dentro, conversando com eles em voz baixa. Antes que Katala pudesse falar, Lori disse, o que se passa? Quando levei Katala e Kazumi a uma varanda que dá para o pátio, vi homem de Kazumi por todo lado. Por um segundo, achei que o Império vencera a guerra. Não consegui que me contasse nada. Brucal sabe que seguirão as ordens de Kazumi sem objeções, disse Pug. Do que se trata, marido? Complicações? Perguntou Katala. Não tenho muito tempo para explicar. Poderá haver mais do que um pretendente ao trono. Não saia de perto de Kazumi, Lori, e mantenha a espada pronta. Se surgirem problemas, siga as ordens de Aruta. Lori assentiu, o rosto marcado por uma expressão sinistra de compreensão. Entrou no salão e Katala disse, e William? Está a salvo. O que quer que aconteça, será aqui no salão principal, e não nos aposentos dos hóspedes. A verdadeira ação terá início a seguir. A expressão dela demonstrou que não entendia bem, mas aceitou o que o marido disse. Venha. Temos de ocupar nossos lugares lá dentro. Entraram no salão e se dirigiram a um lugar de honra perto da frente. Quando passavam pela multidão reunida para ver o rei ser coroado, ouviram um falatório à medida que os rumores iam se espalhando. Chegaram perto de Kulga e o corpulento mago acenou a cabeça em cumprimento. Meeshan aguardava poucos passos atrás, encostado em uma parede. Perscrutava a sala, assinalando a posição de todos os que se encontravam à distância de uma espada de Kulga. Pug reparou que a faca de caça comprida e gasta não estava completamente fechada na bainha. Podia não saber qual era o problema, mas em um segundo estaria preparado para defender seu velho companheiro. O que está havendo? Sibilou Kulgan. Estava tudo calmo até há poucos minutos. Agora, a sala está em rebuliço. Pug se aproximou de Kulgan e disse, Martim poderá se apresentar perante a coroa. O velho mago arregalou os olhos. Deuses e peixes. Isso é bem capaz de deixar a corte de ouvidos atentos. Olhou ao redor e viu que grande parte dos nobres do reino já ocupará seus lugares no salão. Agora é tarde demais para se fazer algo além de esperar, disse, com um suspiro de pesar. Amos entrou de rompante no jardim, praguejando furiosamente. Mas por que diabos alguém há de querer estes ramalhetes por todo lado? Marty ergueu os olhos e quase não conseguia apanhar o copo de cristal que Amos traz e atirou. Mas que, exclamou, enquanto Amos o enchia de vinho de um jarro de cristal que trazia na mão. Achei que talvez estivesse precisando de um trago, bem como de um camarada de bordo com quem desabafar. Marty apertou os olhos. Como assim? Amos encheu seu copo e bebeu um demorado trago. Já se espalhou pelo palácio, meu rapaz. Leon é boa pessoa, mas tem pedras no laço se acha que pode levar um grupo de cinzeladores à cripta de seu pai para gravarem lá seu nome e depois exigir silêncio com algo tão trivial quanto uma ordem real.
Todos os serviçais deste palácio já sabiam que você era o novo primogênito menos de 1 hora depois de aqueles rapazes terem acabado o trabalho. A notícia já se espalhou. Acredite em mim. Marty bebeu o vinho, agradecendo em seguida. Obrigado, Amos. Observou o vinho tinto no copo. Você acha que devo ser rei? Amos riu, produzindo um som agradável e caloroso. Quanto a isso, tenho 2 opiniões. Marty, em primeiro lugar, é sempre melhor ser capitão do que grumete e é por isso que sou capitão e não sou grumete. Em segundo lugar, há diferenças entre um navio e um reino. Marty riu. Pirata, isso é uma bela ajuda. Amos ficou com um ar ofendido. Maldito seja, consegui fazê-lo rir. Não consegui? Inclinou-se, descansando o cotovelo no muro do jardim enquanto se servia de mais vinho. Veja só, no Porto Real há um lindo navio de 3 mastros. Não tenho tido muito tempo, mas, com o indulto do rei, haverá muitos rapazes acabados de sair do brigue que não hesitariam em zarpar com o capitão Trenchard. E se soltássemos amarras sem destino? Marty sacudiu a cabeça. Parece bom. Em toda a minha vida, foram 3 as vezes que entrei em um navio e com você quase morri em todas as 3. Amos pareceu ofendido novamente. As primeiras 2 vezes foram culpa de Aruta e na terceira a culpa não foi minha. Não mandei aqueles piratas ceresianos nos seguirem de Salador a Hilanon. Além disso, se embarcar comigo, seremos nós a fazer as perseguições. O mar do reino é um mar completamente novo para Trenchard navegar. Que me diz? A voz de Marty ganhou um tom melancólico. Não, Amos, embora tivesse quase tanta vontade de zarpar com você quanto de regressar a Oresta. Mas não posso fugir à decisão que tenho de tomar. Para o bem ou para o mal, sou primogênito e cabe a minha pretensão ao trono. Marty olhou Amos atentamente. Acha que Leon conseguirá ser rei? Amos sacudiu a cabeça. É claro, mas não é essa a questão. É? O que quer saber é se Leon será um bom rei. Não sei, Marty. Mas lhe digo isto. Já vi muitos marinheiros empalidecerem de medo em uma batalha, apesar de lutarem sem hesitação. Às vezes, não é possível saber do que um homem é capaz até chegar o momento de agir. Amos parou um momento, ponderando as palavras. Leon é um sujeito bom o bastante, como já disse. Morre de medo de se tornar rei e não posso culpá-lo. Mas quando estiver no trono, acho que poderá ser um bom rei. Quem me dera saber se tem razão. Ouviu-se um gongo e logo os sinos começaram a tocar. Bom, disse Amos, já não lhe resta muito tempo para decidir. Os sacerdotes de Chap se encontram nos portões exteriores, e quando chegarem à sala do trono, não haverá como cortar as amarras e zarpar. O seu rumo estará traçado. Marty se afastou do muro. Obrigado pela companhia, Amos, e pelo vinho. Vamos mudar o destino do reino? Amos bebeu o que restava do vinho do jarro de cristal. Atirou para o lado e, acima do barulho do vidro quebrando, disse, vá lá decidir o destino do reino, Marty. Eu aparecerei mais tarde, quem sabe, se não conseguir aquele naviozinho de que falei. Talvez voltemos a navegar juntos. Se mudar de ideia quanto a ser rei ou se decidir que precisa de transporte veloz para sair de Hilanon, vá até as docas antes do pôr do sol. Estarei por lá e você será sempre bem-vindo à minha tripulação. Marty apertou a mão dele com força. Até a próxima. Como sempre, pirata. Amos foi embora e Marty ficou sozinho, organizando as ideias da melhor forma possível, até que, tendo tomado uma decisão, deu início ao percurso até a sala do trono. Esticando o pescoço, Pooh conseguia ver quem entrava no salão. O Duque Caldric acompanhava a viúva de Erlan, a princesa Alicia, pelo longo corredor até o trono. Anita e Carlíneo o seguiam. De Cúlgan ouviu a observação, pelas expressões sombrias e palidez, após que Aruta já lhes disse que pode acontecer. Pooh reparou como Anita agarrava a mão de Carlíneo com força quando chegaram aos lugares que lhes foram reservados. Que situação! Descobrir que se tem um irmão mais velho nestas circunstâncias. Todos parecem estar lidando bem com a situação, sussurrou Cúlgan. Os gongos anunciaram que os sacerdotes chapianos tinham entrado na antecâmara e viram Aruta e Leon entrar. Ambos traziam os mantos vermelhos dos príncipes do reino e avançaram a passo rápido até a frente do salão. Os olhos de Aruta percorreram o lugar, como se estivesse tentando avaliar o estado de espírito das pessoas em todos os lados. Leon aparentava estar calmo, como se estivesse resignado a aceitar o que quer que o destino lhe reservasse. Pug viu Aruta sussurrar uma breve palavra ao ouvido de Fanon que o velho mestre de armas, por sua vez, sussurrou ao sargento Garda. Ambos olharam ao redor de modo tenso, com as mãos junto aos punhos das espadas, atentos a todos que ali se encontravam. Ele não via sinal de Marty. Talvez Martin tenha decidido se esquivar do assunto, sussurrou a Cúlgan. O velho mago olhou em volta. Não, ali está ele. Pug olhou para onde Cúlgan indicara com um aceno de cabeça. Na parede mais distante, junto a um canto, erguia-se uma coluna gigante. Em sua sombra, se encontrava Marty. Não era possível ver as suas feições, mas a postura era inconfundível. Os sinos começaram a badalar e Pug olhou para ver o primeiro dos sacerdotes, Zichapiano, entrar no salão. Atrás dele, outros se seguiram, caminhando coordenados em um passo cadenciado. Das portas laterais, ouviram-se os ferrolhos serem corridos, pois era tradição fechar o salão desde o início até o final da cerimônia. Depois de entrarem os 16 sacerdotes, fecharam as grandes portas. O último sacerdote fez uma pausa em frente às portas, com um pesado cajado de madeira em uma mão e um grande lacre na outra. Com movimentos ágeis, colocou o lacre nas portas. Pug reparou que o lacre continha a insígnia heptagonal de Chap, sentindo a magia interior.
Sabia que as portas só poderiam ser abertas por quem ali tinha colocado o lacre ou por alguém de artes superiores, nesse caso, correndo grandes riscos. Após selar as portas, o sacerdote com cajado avançou entre lá de seus irmãos sacerdotes que aguardavam, entoando rezas em voz baixa. Um deles segurava a nova coroa que fora criada por eles e repousava em uma almofada de veludo roxo. A coroa de Rodrigo fora destruída pelo golpe que lhe ceifara a vida, mas, caso tivesse ficado inteira, teria sido enterrada com ele, de acordo com a tradição. Caso não fosse coroado nenhum rei naquele dia, a coroa seria estilhaçada nas pedras do chão, e só seria fabricada uma nova coroa quando o Congresso de Lordes informasse aos sacerdotes que tinham elegido um novo rei. Pug se admirava com a importância dada a um simples aro de ouro. Os sacerdotes avançaram, parando diante do trono, onde aguardavam outros sacerdotes de ordens inferiores. Como era costume, tinham perguntado a Leon se pretendia que os sacerdotes da família celebrassem a investidura e Leon assim desejara. O padre Tully se encontrava à frente da delegação do templo de Astalon. Pug sabia que o idoso sacerdote assumiria depressa o rumo da cerimônia, fosse qual fosse o Lho de Borrica a receber a coroa, considerando que tinha sido uma escolha sensata. O principal sacerdote Chapiano bateu com o cajado no chão, 16 pancadas regulares e compassadas. O som ecoou pelo salão e, quando terminou, a sala do trono ficou em silêncio absoluto. Viemos coroar o rei, exclamou o sumo sacerdote. Que Chapa abençoe o rei. Retorquiram os outros sacerdotes. Em nome de Chapa, o único Deus acima de todos, e em nome dos 4 deuses superiores e dos 12 deuses inferiores, que se apresentem todos aqueles que têm pretensão ao trono. Pug percebeu que estava prendendo a respiração quando viu Leon e Aruta se colocarem diante dos sacerdotes. Pouco depois, Marti saiu das sombras e avançou. Quando Marti surgiu, ouviu-se um silvo coletivo de respiração suspensa, pois eram muitos os que se encontravam no salão que não tinham ouvido o rumor ou que não tinham acreditado no que ouviram. Quando os 3 se apresentaram à frente, o sacerdote bateu com um pesado cajado no chão. Agora chegou a hora, e aqui é o lugar. Em seguida, tocou com o cajado no ombro de Marti, mantendo-o ali enquanto perguntava: que direito alega para se apresentar diante de nós? Marti se pronunciou com uma voz nítida e potente: alego direito de nascimento. Pug sentia a presença da magia. Os sacerdotes não deixavam as pretensões ao trono somente sujeitas à honra e à tradição. Com o toque do cajado, ninguém podia apresentar falso testemunho. Repetiu-se o procedimento e a mesma resposta foi dada por Leon e Aruta. O cajado voltou a pousar no ombro de Marti e o sacerdote perguntou: declare seu nome e pretensão. Sou Marti, primogênito de Borrick, e o mais velho de sangue real, ressoou a voz de Marti. Ouviu-se um zumbido pelo salão, silenciado quando o cajado do sacerdote bateu no chão. O cajado foi colocado no ombro de Leon, que respondeu: sou Leon, filho de Borrick, de sangue real. Ouviram-se algumas vozes que diziam: o herdeiro. O sacerdote hesitou, repetindo em seguida a pergunta a Aruta, que respondeu: sou Aruta, filho de Borrick, de sangue real. O sacerdote contemplou os 3 jovens homens, se dirigiu a Leon: é você o herdeiro reconhecido? Leon respondeu com o cajado pousado no ombro: o direito de sucessão me foi otorgado face ao desconhecimento da existência de Marti. É um legado falso, pois Rodrigo julgava que eu era o mais velho dos Condom. O sacerdote retirou o cajado e consultou os outros sacerdotes. O salão permaneceu em silêncio enquanto os sacerdotes se reuniam para discutir a reviravolta inesperada. O tempo foi passando angustiantemente, até que, por Amy, o sumo sacerdote se voltou novamente para os 3. Entregou o cajado e lhe foi dado o círculo dourado que era a coroa do reino. Proferiu uma curta oração. E Chap, conceda a todos que perante nós encontram orientação e sensatez em todo este assunto, que o eleito haja com probidade. Em voz firme disse: é óbvio que a sucessão não é perfeita. Colocou a coroa em frente a Marti. Marti, como primogênito de sangue real, tem o direito de reclamar a coroa em primeiro lugar. Marti, aceita este fardo e, assim sendo, aceita ser nosso rei? Marti olhou para a coroa. O silêncio era pesado na sala enquanto todos os olhos estavam postos no homem alto vestido de verde. Prendendo a respiração, a multidão no salão aguardou a resposta. Foi então que Marti estendeu as mãos lentamente, tirando a coroa da almofada na qual repousava. Ergueu-a e todos os olhares na sala seguiram, retindo um raio de luz que entrava através de uma janela no alto e espalhando uma glória resplandecente por todo o local. Segurando-a acima da cabeça, declarou: eu, Marti, abdico de minha pretensão à coroa do reino das ilhas, agora e para sempre, em meu nome e em nome de toda a minha descendência desde presente até a última geração. Com um movimento repentino, colocou a coroa na cabeça de Leon. A voz de Marti voltou a ressoar, deixando perceber em suas palavras um desal provocador. Salve Leon, rei legítimo e incontestável. Houve um momento de silêncio enquanto todos os que se encontravam no salão absorviam o que tinham acabado de ver. Foi então que Aruta encarou a multidão atonita e silenciosa, e sua voz invadiu o ar. Salve Leon, rei legítimo e incontestável. Leon estava ladeado pelos irmãos. O salão explodiu com gritos e vivas. Salve Leon, salve o rei. O sumo sacerdote deixou que a celebração prosseguisse por algum tempo, até que pegou o cajado e bateu no chão, exigindo silêncio. Olhou para Leon e disse: Leon, aceita este fardo, assim sendo, aceita ser nosso rei? De olhos postos no sacerdote, Leon respondeu: serei o seu rei. Novamente a sala foi invadida por vivas, e o sumo sacerdote deixou que o ruído prosseguisse.
Paul reparou no alívio visível em muitos rostos, Brucal, Caldric, Fanon, Vandos e Garda, que tinham estado apostos caso surgissem complicações. Uma vez mais, o sumo sacerdote silenciou o salão batendo com o cajado no chão. Tully da ordem de Astalon chamou, e o velho sacerdote da família avançou. Outros sacerdotes retiraram o manto vermelho de Leon, substituindo pelo manto roxo da realeza. Os sacerdotes se afastaram e Tully colocou-se na frente de Leon. Todos os súditos do reino agradecem sua paciência e sabedoria, disse a Marti e a Aruta. Os irmãos deixaram Leon e se colocaram junto de Anita e Carline. Carline sorriu calorosamente para Marti, pegou a mão dele e sussurrou. Obrigada, Marti. Tully virou-se para a multidão, entoando. Este é o momento e este é o lugar. Estamos aqui presentes para testemunhar a coroação de sua majestade, Leon, primeiro de seu nome, como nosso legítimo rei. Há alguém presente que pretenda contestar esse direito? Eram vários os lordes orientais com ar infeliz, mas não foi levantada qualquer objeção. Tully voltou para a frente de Leon, que se ajoelhou diante do sacerdote. Tully colocou a mão na cabeça de Leon. Este é o momento e este é o lugar. Sobre você recaiu este fardo, Leon, primeiro de seu nome, Yodborrik, da linhagem de reis Condon. Aceita este destino e será nosso rei? Serei o seu rei, respondeu Leon. Tully tirou a mão da cabeça de Leon e se abaixou para pegar a mão que tinha o sinete real. Este é o momento e este é o lugar. Leon Condon, Yodborrik, da linhagem de reis, jura defender e proteger o reino das ilhas, servindo aumente ao seu povo, provendo seu bem-estar, felicidade e prosperidade? Eu, Leon, juro solenemente. Tully deu início a uma longa liturgia. No final das orações, o rei se levantou. O velho padre retirou a sua mitra ritual, entregando-a ao sumo sacerdote de Chap, que a entregou a outro dos membros da ordem de Tully, que, por sua vez, ajoelhou-se diante de Leon, beijando-lhe o sinete. Levantou-se e acompanhou ao trono, enquanto o sacerdote chapiano entoava, e Chap abençoe o rei. Leon sentou-se. Foi trazida uma espada antiga, outrora empunhada por Danis, o primeiro rei Condon, que colocaram nos joelhos do rei, em sinal de que defenderia o reino com a própria vida. Tully virou-se e fez um aceno com a cabeça ao sumo sacerdote de Chap, que bateu no chão com o cajado. O momento da escolha já faz parte do passado. Proclamo Leon e o nosso rei justo, legítimo e incontestado. A multidão respondeu ruidosamente, salve Leon, vida longa ao rei. Os sacerdotes de Chap entoavam cânticos em voz baixa e o sumo sacerdote os conduziu à porta. Bateu com o cajado no lacre, quebrando com um estalo. Bateu outras 3 vezes na porta e os guardas que se encontravam do outro lado as abriram. Antes de sair, entoou a última frase do ritual de coroação. Para quem estava fora do salão e não tinha tido o privilégio de assistir à cerimônia, anunciou, espalhe a notícia. Leon é nosso rei. Mais depressa do que o voo de um pássaro, a notícia se espalhou pelo palácio, pela cidade. Nas ruas, brindou-se ao novo monarca e nenhuma pessoa em 1000 sabia quão perto o reino estivera de assistir a uma calamidade naquele dia. Os sacerdotes e chapianos saíram do salão e todos os olhares se voltaram para o novo soberano do reino. Tully fez sinal aos membros da família real e Aruta. Marti e Carline se colocaram diante do irmão. Leon estendeu a mão e Marti se ajoelhou, beijando o sinete do irmão. Seguiu-se Aruta e, por fim, Carline. Alicia conduziu Anita ao trono, a primeira da longa descendência de nobres que se seguiram, dando início à demorada obrigação de aceitar a lealdade dos pares do reino. Lord Caldric dobrou um joelho trêmulo diante de seu rei. Quando se ergueu, viram-se lágrimas de alívio em seu rosto. Quando Brucal jurou lealdade, disse algumas palavras ao rei, e Leon assentiu. Seguiram-se todos os outros nobres do reino até que, horas depois, o último dos barões fronteiriços, guardiões das fronteiras militares setentrionais, que não se subordinavam a nenhum lorde só ao rei, levantou-se e foi se juntar aos outros no salão. Entregando a espada de Danis a um pajem, Leon levantou-se e disse, é nosso desejo que se iniciem as celebrações. Porém, há assuntos de Estado que carecem de atenção imediata. Grande parte são assuntos agradáveis, mas há um assunto desagradável que tem de ser resolvido. Hoje houve uma ausência de alguém que procurou obter o trono que temos o privilégio de ocupar. Não se pode negar que Guy do Bastira planejou uma traição. É inquestionável que cometeu um assassinato obsceno. Contudo, o falecido rei mostrou desejo de que fosse usada compaixão neste assunto. Como se trata do último pedido de Roderick, concederei essa misericórdia, embora fosse de nosso agrado fazer Guy do Bastira pagar por todos os seus atos. Que seja dada notícia, a partir de hoje, de que Guy do Bastira é considerado criminoso e está banido de nosso reino, sendo seus títulos e propriedades confiscados pela coroa. Que seu nome e brasão sejam riscados da lista de lordes do reino. Que nenhum homem lhe ofereça abrigo, fogueira, comida ou água. E para os lordes reunidos acrescentou. Alguns dos presentes foram aliados do antigo duque, por isso não temos dúvida de que a nossa sentença lhe chegará aos ouvidos. Digam-lhe que fuja, que vá para Case, que é o Holden. Digam-lhe que se esconda nas terras do norte se mais ninguém o receber. Mas, se for encontrado dentro de nossas fronteiras após esta semana, perderá o direito à vida. Ninguém no salão se manifestou e Leon prosseguiu. Os nossos reinos têm passado tempo de grande tristeza e sofrimento. Embarquemos agora em uma nova era, uma era de paz e prosperidade. Fez sinal para que os irmãos regressassem para junto dele, ao se dirigirem ao trono. Aruta olhou para Marti. De repente, mostrou um grande sorriso e, em uma inesperada demonstração de emoção, abraçou Marti e Leon. Por um breve instante,
Todos os presentes no salão fizeram silêncio enquanto os 3 irmãos se abraçavam com força, até voltarem a irromper vivas por todo lugar. Enquanto o ruído prosseguia, Leon falou aos irmãos. A princípio, Marty apresentava um sorriso de orelha a orelha, mas logo mudou de expressão. Tanto Aruta quanto Leon balançavam as cabeças vigorosamente, enquanto Marty ficava com o rosto pálido. Começou a protestar com veemência, sendo interrompido por Leon, que levantou a mão pedindo silêncio. O nosso reino passa por uma reorganização. Faço saber que, doravante, o nosso adorado irmão Aruta é príncipe de Krondor, até que chegue à nossa casa, herdeiro do trono. Diante do último comunicado, Aruta não pareceu nada satisfeito. Leon prosseguiu. Também é nosso desejo que o ducado de Cride, a terra de nosso pai, permaneça na nossa família pelo tempo que a sua descendência perdurar. Tendo em vista esse propósito, nomeio Marty, o nosso adorado irmão, duque de Cride, com todas as propriedades, títulos e direitos que lhe correspondem. Novamente, a multidão deu vivas. Marty e Aruta se afastaram de Leon e o novo rei disse: aproximem-se do trono o conde de Lamut e o capitão cavaleiro Kazumi de Lamut. Kazumi e Vandus avançaram. Kazumi estivera todo o dia nervoso, pois Vandus depositara nele grande conança. A impassibilidade de Tsurani se impôs e ele se colocou ao lado de Vandus quando chegou ao trono. Ajoelharam-se diante de Leon, que lhes disse: o meu Lorde Brucal me pediu que fizesse esta feliz proclamação. O seu vassalo, Conde Vandus, irá desposar a sua filha, a senhora Felina. Da multidão, ouviu-se nitidamente a voz de Brucal. Já não era sem tempo. Vários nobres mais idosos da corte de Roderick ficaram lívidos, mas Leon juntou-se à risada geral. O duque também solicitou permissão para se retirar para suas propriedades, onde poderá encontrar as recompensas de um longo e útil serviço prestado ao reino. Demos o nosso consentimento. Como não tem-lhes, deseja que seu título seja transmitido para alguém capaz de continuar ao serviço do reino, alguém que tenha demonstrado uma capacidade excepcional no comando da guarnição lamutiana dos exércitos do Oeste durante o Cunito recente. Por suas corajosas façanhas de serviço aprovamos o casamento e é com grande satisfação que nomeamos Vandus Duque de Yabon, com todas as propriedades, títulos e direitos que lhe correspondem. Levante-se, Lord Vandus. Vandus se ergueu, um pouco abalado, regressando depois para o lado de seu futuro sogro. Brucal lhe deu uma palmada amigável nas costas e apertou-lhe a mão. Leon voltou a atenção para Kazumi e sorriu. Apresenta perante nós alguém que, até pouco tempo, considerávamos inimigo. Hoje, nós o consideramos como nosso súdito leal. Kazumi do Shinzawai, pelos seus esforços para trazer a paz aos nossos 2 mundos em Cunito, e pela sua sabedoria e coragem na defesa das nossas terras contra a Irmandade da Senda das Trevas, lhe concedemos comando da guarnição de Lamut e o nomeamos Conde de Lamut, com todas as propriedades, títulos e direitos que lhe correspondem. Levante-se, Conde Kazumi. Kazumi estava abismado. Devagar, estendeu a mão e pegou a mão do rei, a exemplo dos outros nobres, e beijou o sinete. Senhor, meu rei, a minha vida e a minha honra são suas, disse ao rei. Lord Vandus, aceita o Conde Kazumi como seu vassalo? Perguntou Leon. Vandus sorriu. Com todo o gosto, majestade. Kazumi voltou para junto de Vandus, os olhos brilhando de orgulho. Brucal aplicou-lhe outra palmada cordial nas costas. Foram atribuídos mais cargos, pois eram muitas as vagas devido às intrigas da corte de Roderick e às mortes durante a guerra. Quando parecia que estava tudo terminado, Leon disse que o escudeiro Pul de Cride se aproxime do trono. Pul olhou para Katala e Kugan, surpreso por ouvir seu nome. O que? Kugan deu-lhe um empurrão. Vá lá saber. Pul se aproximou de Leon e fez uma mesura. O que ocorreu foi um assunto particular entre o meu pai e este homem disse o rei. Agora, é nosso desejo que todos no nosso reino saibam que este homem, outrora chamado Pug, órfão de Cride, tem agora o seu nome inscrito nos registros de nossa família. Estendeu a mão e Pug ajoelhou-se à sua frente. Leon apresentou o sinete e colocou as mãos nos ombros de Pug, pedindo-lhe que se levantasse. Tal como foi desejo de nosso pai, assim é nosso desejo. A partir deste dia, que todos em nosso reino saibam que este homem é Pug Condon, membro da família real. Muitos dos presentes no salão ficaram admirados com a adoção e a elevação à nobreza de Pug, mas aqueles que conheciam as suas aventuras aplaudiram vigorosamente quando Leon declarou: contemplem nosso primo Pug, príncipe do reino. Katala ignorou todas as formalidades, se correu para abraçar o marido. Foram vários os lordes orientais que franziram a testa, mas Leon riu, beijando-a no rosto. Venham, bradou Leon. Chegou a hora de celebrarmos. Que venham os bailarinos, músicos e malabaristas. Tragam mesas de comida e vinho. Que reine a diversão. Essas festividades prosseguiram. As celebrações tinham ocorrido à tarde todas sem parar. Um arauto ao lado da mesa do rei lia missivas enviadas a ele por aqueles impossibilitados de assistir à coroação. Muitos nobres o rei de Quer, assim como monarcas de pequenos reinos das costas orientais. Mercadores importantes e mestres das guildas das cidades livres também enviaram felicitações. Também foram recebidas missivas de Aglarana e Thomas, bem como dos anões do oeste, da Montanha de Pedra e das Torres Cinzentas. O idoso rei Aldan, soberano dos anões do leste em Dojin, enviou os melhores votos e até o grande que enviou saudações, juntamente com um pedido para que pudesse se reunir com maior frequência, de modo a resolver pacificamente a questão do Vale dos Sonhos. A mensagem vinha assinada pela própria imperatriz. Ao ouvir a última mensagem, Leon disse a Aruta:
Para que ter enviado uma mensagem pessoal em tão pouco tempo, significa que a imperatriz pode se gabar dos espiões mais eficazes de Midemia. Você precisa ser perspicaz em Krondor. Aruta suspirou, pois não lhe agradava muito a perspectiva. Pug, Lowry, Meeshon, Gardan, Kugan, Fanon e Kazumi estavam todos sentados à mesa do rei. Leon insistira para que se juntassem à família real. O novo conde de Lamuta ainda parecia estar em estado de choque com o novo posto. Embora sua felicidade fosse evidente, mesmo naquele salão ruidoso, chegava a ele o som fraco dos guerreiros lá fora, entoando cânticos surani de celebração. Pooh pensou no incômodo que estariam causando aos porteiros e pajens reais. Katala se juntou ao marido, informando que o filho estava cochilando, assim como Fantus, exausto de tanto brincar. Espero que seu bichinho de estimação não se aborreça por estar sendo constantemente importunado, disse Katala a Kugan. O mago riu. Fantus adora atenção. Com tantas recompensas distribuídas, Kugan, me surpreende não ter ouvido seu nome, disse Pug. Serve realmente a família do rei há mais tempo do que qualquer outro, salvo Tully e Fanon. Kugan resfolegou. Tully e Fanon nos encontramos com Leon ontem, antes de sabermos que ele iria reconhecer Marti e lançar a confusão na corte. Ele começou a balbuciar algumas palavras acerca de cargos e recompensas, sei lá o que mais, mas todos pedimos que nos dispensasse. Quando começou a protestar, disse-lhe que não me importava o que quisesse conceder a Tully e Fanon, mas se tentasse me fazer avançar à frente desta gente toda, não hesitaria em transformá-lo em um sapo. Anita, ouvindo a conversa sem querer, riu. Então é verdade. Pug, relembrando a conversa que tivera com Anita em Krondor tantos anos antes, juntou-se ao riso. Recordou tudo o que ocorrerá nos anos desde que visitará a cabana de Kugan na floresta e refletiu por um momento. Após muitos perigos cunitos, estava de volta, ileso, junto da família e dos amigos, e com um empreendimento ousado, a construção da academia, ainda por realizar. Desejou que outros, Oshopepa, Shimone, Kamatsu, Okano, assim como a Morella Netoa, pudessem partilhar com ele aquela felicidade. Também desejou que Shindari e os lordes do Conselho Supremo pudessem conhecer a verdadeira razão da traição naquele dia de paz. Acima de tudo, desejava que Thomas pudesse estar com eles. Tão pensativo, marido, Pug reagiu, saindo daquele estado de espírito, e sorriu. Minha amada, estava pensando que sou um homem abençoado em todos os aspectos. A esposa colocou a mão na dele, devolvendo o sorriso. Tully se inclinou sobre a mesa e fez sinal com a cabeça para a outra ponta, onde Lowry estava arrebatado por Carline, que ria de alguma graça que ele dissera. Era óbvio que ela o achava tão charmoso quanto Pooh garantirá. Na verdade, parecia estar fascinada. Acho que reconheço aquela expressão no rosto de Carline, disse Pooh. Parece que Lowry está metido em encrenca. Conhecendo meu amigo Lowry, é uma encrenca que ele receberá de bom grado, disse Kazumi. Tully tinha um ar pensativo. Há um ducado em Bastira que agora precisa de um duque e ele parece ser um jovem capaz. Basta, ladrou Kugan. Não chega de pompa para você? Já precisa casar o pobre do rapaz com a irmã do rei para poder voltar a celebrar outra cerimônia no palácio? Deuses! Acabaram de se conhecer. Tully e Kugan pareciam prestes a embarcar em outra de suas famosas discussões quando Marti os interrompeu. Vamos mudar de assunto. Minha cabeça está girando e não preciso dos dois batendo boca. Tully e Kugan trocaram olhares surpresos, para depois sorrirem. Em uníssono, disseram, sim, meu senhor. Marti se lamentou, enquanto os que estavam ao redor acabaram por se juntar às gargalhadas. Sacudiu a cabeça. Parece tudo tão estranho, depois de tantos temores e preocupações tão recentes. Ora, quase optei por seguir com Amos. Levantou o olhar. Onde está Amos? Ao ouvir o nome do marujo, Aruta também levantou a cabeça da conversa que estava tendo com Anita. Onde anda esse pirata? Ele me disse qualquer coisa sobre encontrar um navio. Achei que estava tentando me animar, mas não o vejo desde a coroação, respondeu Marti. Encontrar um navio, exclamou Aruta. Os deuses choram. Levantou-se, dizendo, com permissão de vossa majestade. Vai, trago de volta, disse Leon. Por tudo o que me contou, ele merece uma recompensa. Eu vou com você, disse Marti, levantando-se. Com prazer, respondeu Aruta. Os dois irmãos saíram correndo do salão, chegando ao pátio em um instante. Porteiros e pajens seguravam cavalos para os convidados que partiam mais cedo. Aruta e Marti agarraram bruscamente os dois primeiros da lá, deixando dois nobres inferiores sem montaria. Os dois nobres ficaram boquiabertos, em uma mistura de raiva e espanto. 1000 perdões, meus senhores, gritou Aruta enquanto avançava a galope para os portões. Quando passaram os portões do palácio, cruzando pela ponte em arco que atravessava o rio Hilanon, Marti informou. Ele disse que iria zarpar ao pôr do sol. Não temos muito tempo, gritou Aruta, e, por ruas sinuosas, voaram até o porto. A cidade estava lotada de gente celebrando, o que fez com que tivessem de diminuir o ritmo de modo a evitar machucar as pessoas que enchiam as ruas. Chegaram ao porto e puxaram as rédeas dos cavalos. Um único guarda estava sentado como se estivesse dormindo antes da entrada para as docas reais. Aruta desceu do cavalo e sacudiu o homem. O elmo do guarda caiu da cabeça dele quando tombou para frente, escorregando até o chão. Aruta verificou e afirmou. Está vivo, mas amanhã vai ter uma bela dor de cabeça. Aruta voltou a montar e apressaram-se ao longo da comprida doca de Hilanon até o último cais. Foram recebidos pelos gritos dos homens no cordame de um navio quando viraram os cavalos para a extremidade de um comprido cais de embarque.
Uma bela embarcação se afastava lentamente do cais. Quando pararam, Marti e Aruta viram Amós trás no tombadilho. Ele acenou acima da cabeça, ainda uma distância que permitia ver o seu rosto sorridente. Ah, parece que tudo acabou bem. Aruta e Martim desmontaram enquanto a distância entre o navio e o cais ia aumentando lentamente. Amós, gritou Aruta. O capitão apontou para um edifício distante. Os rapazes que estavam de sentinela, aqui estão todos naquele armazém. Estão um pouco machucados, mas vivos. Amós, esse é o navio do rei. Gritou Aruta, acenando para que o navio regressasse. Amós traz riu. Andorinha Real me pareceu um nome imponente. Bem, digam ao seu irmão que um dia eu devolvo. Martim começou a rir, sendo seguido por Aruta. Grande pilantra! Bradou o irmão mais novo. Vou convencê-lo a lhe oferecer o navio. Com um profundo grito de desespero, Amós se lamentou. Ah, Aruta, assim você tira toda a graça da vida. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!